Oi, pessoal. Oi, Fox. Oi, Alice. Boa tarde. Como é que vocês estão?
Se vocês quiserem mandar mensagem aí no chat, pode ficar à vontade, pode mandar. Oi todo mundo que chegou aí na live.
tarde, Bruna. Tudo bem, sim. E por aí? Tudo certo? O final de semana foi muito bom. Foi super tranquilo, em família. E como foi o seu? Acontece, né? Mas no final dá tudo certo e tudo fica bem. Ou não. Oh, mulher, que bom. Nossa, que bom ler isso. Fico muito feliz mesmo. Vamos pintar junto então. Pega um papelzinho aí e a gente vai pintando junto. Ah, então tá tudo bem. Não tem problema não. A gente pinta numa próxima.
Já ia esquecendo do dedo aqui. Prontinho, rascunho pronto. Agora vamos pintar. Melhor parte. Vamos lá começar. Acho que eu vou começar pela pele.
Oi, Fernanda. Você sonha que fala muita teoria das camadas? Então, eu vou fazendo assim, aleatório. Eu não sigo, tipo, sabe, uma primeira camada, segunda camada, terceira camada. Eu sigo mais ou menos essa teoria até a segunda camada. Por exemplo, a gente vai pintar toda aqui a pele, né? E aí depois a gente vem só escurecendo. Mas, tipo assim, eu não sigo, tipo, a primeira camada, beleza. Segunda camada, beleza. Terceira camada, quarta. Tipo, basicamente, pra mim, são só 2 camadas. Eu passo a primeira, que é com toda a cor e tal, preencho. E aí depois eu venho com a segunda, que já é escurecendo e finalizando a pintura. Não sei se eu consegui te responder bem. E obrigada pelo carinho. Pra mim só existe 2 camadas. É a primeira, que você vai depositar a cor, né, que você quer. E uma segunda que você vai só escurecer. Acho que eu vou pintar o chapéu dela. Tem essa cor aqui que ela é bem bonita. Vou pintar com essa. Oi, Karine. Arrasou, amiga. Chegou cedo, hein? Só fiz aqui a pele, tá? Vixe, que triste. O YouTube tem dessas, né? De não avisar a galerinha que eu tô em live. Faz parte. Tem, ainda tem. Vai demorar um bocadinho ainda, hein?
Karine, deixa eu te mostrar aqui. É esse daqui. Esse fininho compridinho assim. Se for esse, eu não sei te dizer se dá pra comprar ele separadamente. Mas eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Se for esse aqui, esse compridinho, fininho. Eu acho que dá. Depois você dá uma olhada nas lojas. Na casa da Louise, eles vendem muitas coisas assim separadamente. Ou se não vender separadamente, pode ser que venha num kitzinho, né, de pincéis assim para detalhes, que também é bom. É, se for esse, eu acho que deve ter sim, porque ele é para detalhes, sabe? Então, deve ter, tipo, se não vender ele separadamente, né? Vem algum kitzinho de pincéis só para detalhes, algo assim. Depois você dá uma olhadinha na internet, deve ter. Por nada, Karine. Imagina, mulher. Agora vamos para a parte da pele novamente, fazer a camada já de finalização, escurecendo os locais que tem que escurecer, sempre olhando a referência.
Ô, Karine, assim, tem uns rascunhos que eu faço que realmente não dá vontade de pintar, não, porque só o rascunho já tá bem bonitinho. Não sei explicar, assim, não dá vontade de pintar, sabe? Mas aí eu... E muitas vezes teve rascunhos, né, que ficaram bem bonitinhos e a pintura eu estraguei. Acontece, né? Mas eu... Tem alguns que não dá vontade de pintar, não. Eu queria deixar só no rascunho mesmo. Tem muitos que ficam um bom tempo só no rascunho e eu abandono, mas no geral eu faço a pintura. Oi, Lúcia. Boa segunda, mulher. Uma ótima semana para todos nós. Vocês de fundo aí estão escutando o galo da vizinha cantar. Faz parte, né? Eu não tenho um estúdio super moderno, então tem que ser com os barulhos sonoros da realidade, né? Que a realidade é essa. Galo cantando, gente gritando, barraco, gritaria. Daqui a pouco a vizinha começa a gritar ali. Vocês vão escutar as fofocas daqui da minha rua. Mas ela grita, viu? Minha nossa senhora. Rapaz, eu nunca vi uma pessoa gritar tanto na minha vida que nem a vizinha aqui do fundo. Meu Deus. E eu não entendo nada. Às vezes eu paro assim, tento entender o que é que ela tá gritando, o que é que ela tá brigando e eu não consigo. O galo é o charme mesmo, hein? Tem que ter o charme, assim. Agora eu me pergunto por que o galo tá cantando agora, né? Porque 2 horas, quase 3 horas da tarde e um galo cantando. Eu acho que esse veio com defeito. Só pode. Acho que esse galo da vizinha veio com defeito. Vem com emoção, carinho. Bruna, como assim em relação a que mudança? Porque assim, eu faço as artes, né, que eu faço assim, as referências, eu faço de vários jeitos. Então, tipo, eu faço mais assim, mais, como é que eu posso dizer, mais certinho, assim, mais só preenchido. Eu faço mais aguada mesmo, com aquelas manchas de tinta e tal. Eu não sei exatamente se você tá se referindo só a esse tipo assim de pintura, essas que eu tô postando aqui mais no canal. Porque assim, no off, eu faço as outras também, sabe? Tipo assim, aquelas mais manchadonas, aquelas gigantes e tal. Inclusive eu fiz uma enorme, que tá lá no meu perfil. E foi tipo assim, bem solta, bem livre. Então assim, eu faço de vários jeitos. Eu sempre digo que eu tenho um espírito para cada estilo de arte, assim. Então, não sei exatamente qual arte. Se for só essas aqui do canal, é porque eu achei que o pessoal gostou desse tipo, assim, de vídeo e das artes, assim. Mas eu posso trazer também, tipo, vídeos mais... Ah, sim, Então, se for esse tipo assim, realmente, essas mais certinhas eu tô começando a fazer agora. Mas lá no começo, lá em 2020, eu fazia pinturinhas assim também.
bem mais, né? Mais certinho, assim, um espaço pequenininho e tal. E aí eu parei, e aí comecei a fazer as encomendas e tal, e era sempre retratos, aí era sempre pinturas maiores também. Aí eu deixei essas pinturinhas pequenas um pouco de lado. E aí agora eu que tem esses materiais com essas folhas menores, aí eu voltei a fazer. Mas eu sempre fiz também pinturinhas assim pequenas lá no começo. Depois eu mostro aqui. Depois eu vou pegar as minhas artes antigas, assim, lá de 2019, 2020, pra mostrar aqui pra vocês, pra gente ver a evolução. É legal. Ô, Fernando, esse galo tá meio atrasado. Por Deus, foi. Eu também acho. Eu acho que ele tá meio atrasado, né? Eu acho que o relógio dele. Oi, Lilian. Ah, e eu que tô feliz de você estar aqui, mulher. Seja bem-vinda. Vamos conversar, vamos contar fofocas. É sempre bom, Bruna, fazer essas experimentações, né? Como mesmo você disse. De pintar várias coisinhas até você encontrar seu estilo ou seu modo ali de pintura, né? Ano passado eu pintei de tudo um pouco, foi o ano das minhas experimentações. Eu pintei desde desenhos, a paisagens, pessoas, um monte de coisa para eu me encontrar. E eu realmente fico no retrato porque é o que mais me agrada e o que eu faço desde que eu comecei, né? Mas às vezes eu arrisco uma paisagenzinha e tal, uma coisinha mais diferente para mudar um pouco, né? Mas eu ainda sou mais retratos mesmo. Porque eu gosto de pintar assim, sabe? Teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga minha e ela disse que minhas pinturas é tipo sentimentos. Então é sempre, se você perceber essas referências, tipo, são momentos de pessoas ali, né? Então, às vezes é deitado numa grama, às vezes é correndo, às vezes é, por exemplo, igual essa menininha aqui, sentada numa mesa tomando um suco, sei lá, um café, enfim. Então, tipo assim, são momentos, são sentimentos, sabe? Então, acho que por isso que eu me identifico tanto em pintar retratos. Lúcia, eu tô amando. Esse formato redondinho aqui é maravilhoso. Assim, sem sombra de dúvida. Inclusive, eu já fiz muitas pinturas com esse papelzinho. No finalzinho da live eu mostro as artes. Na live de ontem eu também mostrei. Aí eu mostro na de hoje também para vocês verem. Eu gostei muito desse formato. Gostei de verdade mesmo. E ele é 100% algodão, o que é ótimo para se trabalhar, né? Então, eu só tô conversando e eu não tô pintando nada. Mas podem ir perguntando aí o que eu puder ajudar. A gente tá aí. A música tá num volume legal, gente. Ou tá muito alto, tá muito barulhento. Ô, Bruna, ótima ideia. Verdade. Ótima ideia pra quem quer, tipo, testar um formatinho redondo e aí se gostar, comprar, né? Porque é muito bom também. Ele é 100% algodão esse papel, então vale super a pena. Mas uma ideia ótima. Pega o prato mesmo. Só vai ficar maior, né? Só vai ficar. Não vai ficar pequenininho assim. Pronto, então tá perfeito. Vamos continuar a pintura, senão eu só fico aqui falando o tempo todo e não faço nada. O que vocês estão fazendo? Me diga aí o que vocês estão fazendo. É estranho ficar conversando assim, entre aspas, sozinha. Mas eu tô amando fazer as lives e ajuda também a ter horas, né, assistidas pra ver se esse canal monetiza em nome de Jesus. Ô luta, viu? O brasileiro sofre, Ave Maria.
quero monetizar ainda esse ano. Não é possível que eu não consiga. Eu vou ficar muito triste se eu não conseguir. Ô Lúcia, eu também tô ali com uma pia cheia de prato. Meu Deus do céu, palavra. A tua até me lembrou, Ave Maria. Terminar aqui, eu vou lá correndo lavar. Lilian maravilhosa, trabalhando. Brasileira aí, ó, trabalhadora. Maravilhosa. Ô Karine, Karine é a faculdade dela, vixe. Tadinha. Vocês estão muito intelectual. Bruna tá até escrevendo e lendo. Não, vocês estão muito intelectuais, maravilhosos. Ô, Karine, as férias vêm, viu? As férias vêm em nome de Jesus. Ô, Fernando, eu vou mandar energia positiva aqui pra você terminar esse trabalho logo, logo, hein? Ué, Bruna, fica não, mulher. Não fica desesperada, não. Pensamentos positivos, energia positiva. Desespero não é uma coisa legal. Ai, gente, vocês são maravilhosos aqui, super conversando assim. E eu nem sei se eu tô conversando direito. Tô nervosa, tô nervosa. Ai, eu tô adorando fazer essas livezinhas. Eu jurava que não teria ninguém aqui me assistindo. Sei lá, aparecia uma pessoa assim do nada, depois saía. Mas tem 9 pessoinhas comigo, que coisa linda. Karine, eu tô pensando, eu planejei fazer todos os dias à tarde uma live, sabe? Porque, deixa eu falar o porquê, né? Eu fiz a de ontem e deu assim, muito bom, sabe? Ah, e eu gostei, né? O pessoal conversou e tal. E hoje tá conversando ainda mais, tô adorando. Cada dia vai aumentando a galerinha. Maravilhoso. Enfim, eu fiz a programação pra fazer, no caso, segunda, aí terça não, porque tem vídeo, aí quarta, quinta e sexta não, porque também tem vídeo no canal, né? Então, esses outros dias eu planejei fazer live, mas eu não sei se vocês querem, assim, tipo, todos os dias. Porque teve uma amiga minha que falou assim, mulher, eu fiz live, tipo, a semana toda e eu consegui monetizar já, tipo, com um mês. Eu consegui monetizar e eu, mulher, eu vou fazer também, né, pra ver. E aí ontem deu muito bom. E eu acho que cada dia, né, que vai passando assim, tipo, fazendo as lives todos os dias, sei lá, vai chegando mais pessoas, né? E aí mais horas assistidas. Não sei. Em nome de Jesus, Lúcia. Vai monetizar esse ano, tô sentindo. Não é possível. Não é possível. Tanto vídeo legalzinho que eu posto, ensinando o pessoal, dando as minhas dicas. Eu acho que eu não sei ensinar, gente. Eu acho que eu não tô sabendo passar o meu conhecimento, porque não é possível. Às vezes eu vejo uns canais assim, começa aí, bota um videozinho lá, 2, 3, aí tipo já dá uma viralizada, sabe? Sei lá. Não sei o que acontece comigo, eu acho que é a minha sina mesmo, gente. Ah, sim, carinho.
Então, amanhã não tem, porque tem vídeo, né? Vocês assistem um videozinho. Aí na quarta tem, na quinta tem e na sexta não tem, porque também tem videozinho. Inclusive, eu já tô gravando de sexta-feira. Bem lindo e maravilhoso para vocês assistirem. E comentarem, tá, gente? Tem que comentar no vídeo, tem que curtir o vídeo. Que a YouTube manda mais para mais pessoinhas. E todo mundo fica feliz. E eu só tô falando e não tô pintando. Meu Deus do céu. Tá vendo aí vocês me levando pro mau caminho? Mentira, gente. Podem mandar mensagem, podem conversar. Vamos fofocar da vida de vocês. Consigo, vou mostrar agora a referência. Peraí, só um tiquinho. Deixa eu colocar aqui no tablet pra vocês verem. Deixa eu ver se eu já deixei salvo aqui. Deixa. Ai. A referência é essa aqui, ó. Tá dando pra ver? Eu acho que dá, né? Essa é a referência. Como tá ficando? Como é a referência? Assim, bem melhor. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também lá na aba comunidade. Assim como eu coloquei a de ontem. Eu já coloquei lá. Inclusive o rascunho também. Se vocês quiserem, eu posso botar também o rascunho. Boto tudo. O rascunho, a referência. Tudinho. Eu sempre faço alteração. Tipo, por exemplo, o boné dela tá num tomzinho clarinho. Eu sempre mudo. Às vezes, né? Às vezes eu deixo na cor original mesmo, que eu acho que tá legal. Mas às vezes eu mudo. Pra dar uma diferenciada também, né? E a gente aprender a pintar sem olhar, tipo, a referência, assim. Enfim. Deixar mais na minha paleta também. Às vezes eu quero muito pintar de cores específicas, assim. Aí pra ficar numa paleta ali e tal, eu também altero, assim. Eu adoro, tipo, amarelo com azul, laranja com azul. Adoro. Sempre que dá, eu faço pinturinhas com essas cores.
acho que a pele tá bom já. Depois se eu ver que precisa passar mais, eu passo. Vamos agora... vou pintar o cabelo. A blusa eu acho que eu vou deixar branca mesmo e eu vou só utilizar guache pra fazer as sombras. Aqui eu vou fazer colorido também. Vamos pro cabelo agora. Deixa eu pegar outro pincelzinho. Como sempre, para pintar cabelo, só preencher e depois faz uns fiozinhos. Hoje eu vou lembrar de não fazer antes de fazer o fundo, que ontem eu esqueci. Bora lá, você quer saber das minhas fofocas iniciais. Ô, Fernando, tchau. Não tem problema não. Depois você assiste a live, ela vai ficar gravada. Beijo. Até a próxima. Lúcia, bora lá. Deixa eu contar as fofocas inicial da minha carreira. Eu sempre desenhei, né, aquela velha história de alguns artistas. Sempre gostava de desenhar quando era criança, não sei o que lá. Pois é, eu também era essa criança aí que pintava não, desenhava, eu só desenhava, né? Eu sempre admirei quem conseguia pintar aquelas pinturas e tal. Eu ficava me perguntando como é que conseguia misturar as cores e chegar aquelas tonalidades, né, e tal, e aquelas pinturas deslumbrantes, sei que lá, sei que. Beleza. Aí foi passando o tempo normal, não sei que lá, não sei que. Aí em 2019 eu tinha uma canetinha, uma Posca verde e folha Chamex, né? Aí eu fui, assim, um dia aleatório, fui e fiz, tipo, aquelas frases que o pessoal faz, né? Tipo, aqueles lettering, né? Sei que lá. Aí eu fiz e postei no meu Instagram. Aí no tempo, um povo aqui da minha cidade disse assim, por que você não faz pra vender? Eu super compraria, não sei que lá. Aí eu peguei gosto pela coisa, comecei a vender uns quadrinhos assim com as frases e tal, não sei que lá. Aí eu queria me aperfeiçoar, né? Se eu preciso aprender mais, assim, pra fazer um negócio bem bonito, sei que lá. Aí eu vi um... Vi não, né? Tipo, no Instagram lá apareceu um negócio de uma... Como era o nome da menina, meu pai do céu? Vixe, que eu não lembro agora. Carol Stefanini, isso. Que ela faz lettering, né? Assim, desses famosos, tá? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui e comprei o curso dela. E no curso dela, ela fazia um fundo aquarelado, ela ensinava a fazer, né? E eu disse, o que é isso? Tipo assim, que raios
É isso aqui, que uma pessoa pega, tipo, uma tinta com pincel, água e passa numa folha e a folha não derrete, tipo assim, sabe? Porque não tem essas coisas aqui na minha região. Então, pra mim era uma coisa de outro mundo, sabe? Não, deve ser um papel específico, né? Porque se for uma chamexinha, ela vai de arrasta. Aí eu achei muito interessante, fui pesquisar mais, aí vi que tinha uns papéis, sei que podia molhar e não rasgava, e fazia várias pinturas e durava anos e não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu me apaixonei, minha filha, pela aquarela. Aí eu comecei. Eu sempre digo para as pessoas, hoje em dia o povo é muito apressado, quer já pintar um retrato assim de primeira. Quando eu comecei, eu pintava desenho infantil, tipo, para aprender, né, como é que segurava a água ali, como é que misturava as cores, o tanto de água que botava, o que não botava, tipo, úmido sobre úmido, úmido sobre seco, enfim, um monte de coisa. E aí eu fui aprendendo fazendo esses desenhos infantis, tipo, leãozinho, girafinha, aí fazendo uns quadrinhos infantis, assim, com as letrinhas, as iniciais, né. E aí eu comecei assim, aí minha filha, o negócio foi evoluindo, aí eu fui comprando. Aí a minha primeira aquarela, assim, tipo assim, que eu achei que, nossa, essa daqui é profissional, foi a da Pentel. Tadinha de mim, é interessante, né, quando a gente tá começando que a gente não sabe das coisas, assim, tipo, e a gente acha que é bem fodão, assim, uma coisa bem, sabe, top da galáxia. E aí eu comprei a da Pentel, fia. Vixe, eu já era Van Gogh, filho. Entendeu? Eu já era assim, artista de alto nível, só porque eu comprei essa aquarela. E aí eu comecei a fazer os retratos. Comecei com retrato, por isso que eu digo que eu sempre gosto de pintar retrato, né, tal. Ah, Lúcia, mas eu comprei da Redonda, aquelas que é redondinha, né? Eu comprei, no tempo foi uma da Cis. Eu comprei numa cidade próxima aqui à minha. Eu passei por aquela etapa também, tá? Eu não comecei com a da Pentel, não. A da Pentel já foi depois, muito depois já. Enfim, e aí eu comprei os bloquinhos. Aí no tempo também eu disse, nossa, esse pincel. Sabe aquele pincel que tem um reservatório, né? Aí eu disse, não, esse pincel aqui é de gente profissional, ó, entendeu? Eu falando pra minha mãe, né? É de pessoa profissional, mãe, aqui, ó, e tal, não sei o que. Tadinha de mim, meu Deus. Aí depois eu vi que não era nada daquilo e era horrível, assim, só... Eu acho que aquele pincel mesmo é bom pra, tipo assim, quem vai pintar fora de casa e tal, e aí não quer ficar carregando água nem nada assim. Mas fora isso, não gostei não. Enfim, ele fica saindo água avulso assim, cara, eu quero um negócio seco aqui agora. E aí do nada começar a sair um monte de água. Ah, não me adaptei, não deu certo, enfim. E aí eu comecei a fazer os retratozinhos, fazia. No começo eu fazia sem o rosto, sabe? Porque, tipo, eu saí de um desenho, tipo assim, eu desenhava quando criança, mas era aqueles desenhinhos, né? Tipo de anime, de desenho animado mesmo, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, pra desenhar uma pessoa, né? Eu tinha que aprender alguma coisinha ali. Aí eu fazia sem o rosto, tipo assim, por exemplo, tá essa referência aqui, aí tipo, não tinha um rosto, sabe? E aí eu comecei a fazer, o povo gostou, eu vendi, pois. Vendi lindamente. No tempo eu acho que era R$ 45 e um maiorzinho era 75. E eu super vendi, me achei assim, a artista do momento. Porque aqui na região não tem, sabe? Tipo, essas coisas assim. E eu só tô conversando e não tô pintando, né? Eu tinha que estar conversando e pintando. E basicamente foi isso. Eu vou gravar um vídeo. O de sexta não, porque eu já comecei a gravar e já tenho o tema certo. Mas aí da próxima terça-feira eu vou gravar com as minhas pinturas, né? E os meus desenhos de quando eu era criança, pra vocês verem essa minha etapa.
Sim, Karine, é bem isso mesmo. Aí, tipo assim, eu não queria que saísse água. Aí, tipo, você passa o pincel, aí eu acho que ativa lá o negócio e começa a sair água e eu ficava, meu Deus. Aí não deu certo, não. Não deu certo. Eu também não me adaptei, não, Lúcia. Não sai água assim do nada. Eu disse, não quero água aqui, não. Eu quero um negócio seco aqui. E aí começar a sair água infinito e eu bati o desespero na hora e aí já era. Lúcia, sou empreendedora, né? Tem que ser. No Brasil, para sobreviver, já tem que você começar uma coisa e já vender, já. Ah, mas foi super legal essa fase. Eu lembro. No começo, quando era só as frases, eu vendia por R$ 5 o tamanho A5 e vendia por R$ 10 o tamanho A4. Aí eu fazia. Ai, gente, deixa eu comentar com vocês. Aí eu fazia as molduras de emborrachado, sabe? Tipo, eu comprava. O emborrachado é aquele EVA, né? Que o povo fala. Aqui a gente fala emborrachado. Aí eu comprava e fazia as molduras, tipo, cortava as tirinhas, né? E fazia a moldura ao redor e vendia. Colocava aquela fita 3M atrás. 3M não, porque é da cara, né? Era uma que era mais barata, que ela é mais fininha. Ah, pois vendi lindamente várias frases que o povo queria, de música e não sei o quê. De quartinho de criança também, tipo o nome da criança, né? E sei lá, um desenho, tipo uma estrelinha, um bichinho. Ah, meu filho, eu já fiz de tudo. Mas é bem legal relembrar o comecinho lá. Que tipo, meu Deus, Ave Maria, tudo era. Se eu comprasse um pincel, aquele pincel ali era maravilhoso e que grandes artistas já tinham utilizado e não sei o quê. E eu me senti uma, sabe? Eu sou muito emocionada com tudo, assim. Aí depois eu vou percebendo que é uma coisa comum, sabe? Mas eu entendo também que, tipo, é coisa aqui da minha região, né? Tem muita coisa que vocês já viram que eu nunca vi na vida. Então, tipo, eu vou ficar deslumbrada mesmo quando eu ver. E tá tudo bem. Ai, ai, as coisas da vida. Adoro. Ai, meu pai, aqui eu vou pegar um pincel fininho, porque tá muito perto e o ângulo da câmera não tá me deixando ver direito. Prontinho. Vocês ficam rindo aí de mim. Tudo no mesmo barco. Quando eu começo a conversar, meu Deus do céu, parece um periquito. O periquito é um passarinho, tá, gente? Pronto, eu acho que o cabelo é isso. Depois a gente vai fazer os fiozinhos, mas eu vou deixar pra depois, porque senão... Agora vamos aqui, vamos nesse copo. Vamos dar um destaque aqui nesse copo. No dela tá laranja, então eu vou pintar laranja também. Eu quero bem destacado, assim, bem tchan, do tchan, do tchan. Do El Chan. Meu Deus, é muito pigmentado, olha isso. Jesus do céu. Aqui é o puro suco do laranja, olha.
Meu Deus, parece guache. Coisa linda, coisa linda. Aqui tem que ser com fininho, senão vai dar ruim. Vai dar ruim e eu não quero que dê ruim. Minha ansiedade veio tão forte dessa vez, junto com a deprê, que eu perdi um pouquinho da precisão na minha mão. Minha mão às vezes treme, aí acaba que eu não fico sem precisão na mão. Não gostei, não gostei. É mesmo, Lúcia, parece guache. Tem algumas aquarelas que elas tem na embalagem, né, que ela é mais opaca mesmo. E quando usa assim, sem misturar com água, tipo da paletinha mesmo, já no papel, fica bem intensa mesmo. Ô, Lilia, eu tô melhor, graças a Deus. Melhor do que eu tava, com certeza, que eu já pensei que eu já ia de arrasta. Se eu levantasse a mão, Deus levava. Mas eu tô bem sim, tô tomando meus remedinhos. Já estou mais tranquila, em nome de Jesus. Mas o negócio ruim, viu? Vixe, meu Deus do céu. Eu nunca fiquei tão doente na minha vida, assim, eu já fiquei doente, mas dessa vez foi babado, foi babado. Se cuidem, tá, gente? Em nome de Jesus. Se vocês acharem que precisa de uma terapia, de um psicólogo, vocês vão, em nome de Jesus, conversar, bater papo, não sei o que lá, falar da vida, fofocar da vizinha. Mas é isso, se cuidem, porque, né, cabeça é um negócio complicado. Você não controla às vezes, que foi o meu caso, né? Que é o meu caso, na verdade. Bom, agora vamos para a parte da roupinha. Eu vou deixar branca mesmo. E aí eu vou fazer só os sombreados da brusinha dela, da brusinha. Aí eu vou fechar aqui rapidinho. E daqui a pouco nós voltamos a colocar ela de novo. Agora vamos com a guache, Ei, meninas, no vídeo de hoje a gente vai aprender a passar a make cinza. Vamos lá. Primeiro vocês pegam o pigmento preto, passa na paletinha, vocês nem estão vendo, né? Peraí, deixa eu colocar mais pra cá, vou botar aqui no cantinho. Aí pega a maquiagem preta, vai misturando bem, não sei o que lá. Aí molha o pincelzinho, vem no branco, passa sem dó, tá? Não é pra ter dó. Vem passando, vem tirando todas as impurezas. Lilian, recomendo muito, viu? Eu tinha muita vontade também de testar, tipo assim, igual você. Tipo assim, sabe? Uma vontade feroz, assim, eu tinha. De testar, porque eu tinha a guache branca que eu tinha comprado uma vez pra, tipo, fazer alguns detalhes, né, na pintura, assim, tipo, dar uma clareada, enfim. Aí eu já gostava. E eu tinha muita vontade de testar. Aí depois que eu tive a minha primeira, eu acho que foi a da Pentel, aí só ladeira abaixo. Coisa maravilhosa, maravilhosa. É um pouquinho complicada de você pegar, tipo assim, como é que eu posso dizer?
essa textura assim, sabe? Tipo, no começo é um pouquinho difícil, eu sofri um bocadinho, mas depois que você pega, meu filho, é só vitória, é só vitória. Agora deixa eu olhar ali pra referência pra eu não me perder aqui. Eu gosto, eu gosto. É muito boa. Credo que música ruim. Ai, que bom, mulher. Ai, adoro quando vocês dizem que foi influenciado por mim. Eu me sinto uma blogueira. Que bom que gostou, né? Já pensou se não tivesse gostado? Vixe, que má influência eu, né? Eu nunca testei não, da TGA não. Mas faz assim, ó, Bruna, você tira ela e coloca assim, ó, numa paletinha, que aí elas secam, tá vendo? Tipo, fica sequinha. E aí não fica melequenta. Ela, no potinho ela é assim mesmo. Ela vai ser melequenta mesmo, normal. Mas aí quando você coloca num godê e aí ela seca, ela fica durinha assim e aí ela ativa muito fácil com água também, então fica a dica aí pra você. Bota numa paletinha assim, quando você for utilizar. Eu nunca testei não a da TGA, mas parece ser boa também, parece ter uma pigmentação boa de alguns vídeos que eu já vi assim. Ah tá, entendi. Ah, entendi, achei que era da Pentel. Ah, entendi. A da Artus também eu tenho vontade de testar. Parece ser muito boa também. Tipo assim, muito boa mesmo. Pelos vídeos que eu vi, assim, a pintura fica bem viva, assim, e tal. Quando eu puder, eu vou comprar pra testar. Olha só, 13 pessoinhas. Olá, gente, todo mundo que entrou. Ai, eu acho que entrou várias pessoinhas. Vixe. Então, deve ser, eu acho que o ambiente também, né, não deve influenciar, tipo, se, sei lá, se esquenta muito, sei lá. Não sei. Bruna, você ganhou na loteria. Você foi premiada com uma guache melequenta. Nossa, é horrível quando compra um material assim. Lúcia, eu tenho da Talens, a branca, e eu odeio. Eu não sei se as outras cores são assim também, mas eu odeio. Odeio de coração, assim, de coração. E olha que são de linha profissional e tal, né? Eu não gosto porque quando ela seca, eu tenho essa branca, ó. Eu tenho uma branca da Talens, essa aqui, ó.
Quando ela seca, quando eu tirei do potinho, né, que botei aqui no godeiro, ela seca. E ela, minha filha, quase vira uma pedra. Tipo assim, porque fica muito dura. E pra ativar ela, assim, o pincel sofre. O bichinho trabalha, entendeu? Ele dá o sangue ali pra tinta ativar de novo. Você passa água, deixa boiando, entendeu? O negócio aqui na água. E é bem difícil de ativar. Então, eu não sei se aquelas não podem ficar muito tempo assim, sei lá. Eu não sei, assim, se todas ficam assim, sabe? Mas eu tenho essa branca e é nesse goldezinho, ela tá mais embaixo, porque essa daqui já é da My Mary. Mas ela aqui embaixo sofre, tipo assim, eu coloco mesmo a água, fica a polcinha aqui e demora pra ativar. Já a da Pentel, ó, você passou, ela solta. Então, a mesma coisa da My Mary também. Passou, solta. Agora a da Talens, o pincel sofre. Isso, é. Eu não sei. Então, mas assim, por exemplo, a da Pentel também é linha profissional. Só que eu coloco aqui nos potinhos, ela seca, mas ela ativa super fácil. Tipo, passou é igual a aquarela, sabe? Passou o pincel molhado, ela já ativa. Já a da Talens, não. Então, não sei. E não é de dizer assim, ah, é muito tempo, entendeu? Não, é o mesmo tempo, assim, das duas. E a da Talens, minha filha, vira uma pedra. Isso. Então, Bruno, eu faço isso. Tipo, aqui, ó, na da Pentel, eu não faço porque ela ativa muito fácil. Mas a da Talens, eu fazia isso. Tipo, pegava o pincel mesmo, fazia... Fica a pocinha aqui, assim, ó. E, tipo, eu passava o pincel e é, tipo, bem ralinho, sabe? Ela começa a ativar, mas é muito fraquinho, muito fraquinho. Tipo, o branco é muito fraco, sabe? Diferente da Talens, ó, por exemplo. Peguei aqui, misturei com a preta, ó o tom de cinza. Ficou até mais escuro do que eu queria. Então, eu não sei. Não sei porque é que ela fica assim, não. Só sei que fica uma pedra. Complicado, né? Complicado, complicado. Eu acho que no caso assim, tipo, você tem que utilizar, botar pouca quantidade mesmo e colocando de pouquinho em pouquinho, né, pra você fazer sua pintura, mas não pode deixar no godê, porque depois que ela seca, tipo assim, um tempinho ali, ela faz parte do godê. Meu Deus do céu. Ela deve ser boa, né? Essa daí, ô Bruno. Eu ainda não vi não dessa. Mas vale o preço do hino. Ela é bem salgadinha então, hein? Tem que ralar muito. Ixi. Ó, Gabriela, minha xará também. Vocês sabem que meu nome é Fernanda Gabriela, né? É só uma diquinha aqui, nada a ver. É, Gabriela, eu acho que tem que utilizar assim. Ou se você for utilizar numa paletinha, pegar só pouca quantidade mesmo ali do que você tá utilizando. Eu acho que se deixar muito tempo no pote, ela não vai. Ô, Karine, tá bom, amor. Pode ir, vai ficar gravada, depois você assiste. Um beijo. Ô, Bruna, imagina. Aqui é papo, dicas, conversação, não sei o que, não sei o que lá. Tem várias pessoinhas e tem algumas que eu acho que tá com vergonha de mandar mensagem no chat. Pode mandar, gente. Eu que sou envergonhada, tô aqui conversando com vocês.
E eu esqueci da minha pintura, meu Deus do céu. Jesus. Lúcia, eu sou suspeita a falar. Quando eu saí do meu emprego também em 2021, o dinheiro também que eu peguei, eu comprei material. Achei que só eu parei fazer isso. Maravilhosa. Tá tricotando. Perfeita. Eu quero ver. Manda lá no meu Instagram. Adoro. Minha mãe faz crochê. Eu fico olhando ela fazendo, eu fico besta, porque, tipo, é um negócio rápido e sei lá, só com uma agulhinha, nada a ver, nada. Lúcia, quando eu saí do emprego, aí eu recebi lá os dinheirinhos, né, não sei o que lá. Aí eu fui e comprei o papel, o rolo, né, de papel 100% algodão e a dicção, uma aquarela da Van Gogh de 36 cores. Essa eu me arrependo, mas já comprei, né, fazer o quê? E aí, Ave Maria, papel de algodão. Eu comprei logo o rolo, porque, né, se é pra gastar, já vamos gastar assim, já vamos arregaçar, né? Mas foi um ótimo investimento. Hoje em dia tá bem mais caro e eu ainda tenho desde 2021. Então, assim, maravilhoso, né? Porque cada bloquinho é 500 conto, nunca vi. Deus me livre. Muito caro. Sou artista pobre, não posso. É ótimo, a aquarela da Van Gogh é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Olha, a aquarela da Van Gogh e a da Lucas Estúdio também. Eu amo, amo, amo. Só que eu me arrependo, Gabi, de ter comprado ela com 36 cores, entendeu? Não precisa. 36 cores, nada a ver. E é só esse meu arrependimento mesmo. Gabi assiste os vídeos da Bia Prado. Ela pinta com pastel oleoso. Ela dá várias dicas maravilhosas. Ela é a rainha do pastel oleoso, né? Então depois tu dá uma olhadinha no canal dela, tem muitos vídeos ensinando. E a didática dela é bem legal. Você aprende facinho, facinho. Ela ensina a misturar cores, a fazer tudo lá. Depois tu dá uma olhadinha. É Bia Prado.
Quando eu crescer, eu quero ser igual a Bia. Maravilhosa ela. O jeito de ensinar, o jeito de conversar. Eu acho que o meu canal não vai muito pra frente, porque eu acho que eu não tô sabendo passar o meu conhecimento. É porque minha cabeça pensa demais, eu acho. Eu tenho da Pentel. Também tô nessa aí de criar coragem pra pintar com despacho oleoso. Mas dá uma preguiça. Porque assim, não é fácil não, é meio cabuloso. Porque eu já vi umas pessoas tentando fazer e não sai é nada. Então assim, né? Tem que ir com calma. Vendo os vídeos da Bia parece ser super fácil. Mas eu fui assim... esse negócio aí é mais complicado, hein? O negócio é mais embaixo. Eu acho que de sombra tá bom, porque eu tô me empolgando aqui. Agora vamos pra parte da blusinha. Vou ficar com esse pincel ainda. Agora eu volto com a aquarela. E vamos fazer a blusinha. A blusinha eu vou fazer com o mesmo laranja do copinho. Pra dizer que ela tá combinando. Ela comprou um suco da mesma cor da blusinha pra sair combinando. Porque ela é dessas. Super chique. Deixa eu... Meu Deus, quase derramei água agora. Deixa eu ver se eu consigo contornar aqui. Gabi, como foi o início do canal? Mulher, eu comecei no finalzinho de 2020... Não, no finalzinho de 2020. E assim, é bem bosta, sabe? O começo de quando você cria um canal, assim, tipo... 2 visualizações, nenhuma visualização, nenhum comentário. É bem, assim, constrangedor, sabe? Você pensa, meu Deus do céu, ninguém vai assistir. Mas aí, um videozinho ali começa a sair bem,
tal, tipo assim, tem 10 visualizações, aí o YouTube começa a impulsionar mais, sei que lá. E aí vai chegando para mais pessoas. E aí vai chegando a galerinha e vai aumentando assim, tipo, quando você vê, você já tá com 100 inscritos, 200, daqui a pouco você já bate os 1000, sabe? Eu achei bem de boa em relação aos inscritos, pra ganhar inscrito, eu acho que é mais de boa. Agora, pra conseguir as horas é que o bicho pega, viu? Tipo assim, se eu tivesse continuado desde esse tempo aí, né, que eu comecei, eu já tinha monetizado, é porque eu parei. Eu parei, eu acho que umas 3 vezes de gravar vídeo aqui pro YouTube. Mas é normal, assim, tipo, comece. Algum vídeo que você postar vai sair bem, aí vai puxar os outros, sabe? É bom você estudar sobre otimização, assim, de canal, pra você aprender, tipo, as métricas, né? Analisar, tipo, quando o vídeo vai bem, quando vai mal. Mas é de boa. Depois que você aprender também é de boa. Mas assim, no começo é bem... Você fica toda hora atualizando pra ver se chegou um inscrito. Aquela coisa toda. Mas dá bom, dá bom. E se for uma boa... Se você filmar bem, assim, e tal. Mostrar os detalhes. O jeito que você ensina também. Aparecer, né? Pro povo saber quem é você e tal. Vai bem também. Tem canal que cresce rapidinho. Depois você olha assim, tipo... Tem o canal da Paty Machado, que ela ensina sobre YouTube, né? Tipo assim, como você otimizar os vídeos, a forma certa de você configurar o canal, essas coisas assim, sabe? Aí depois você dá uma olhadinha pra você aprender, tipo, essa parte aí, que é a parte mais chatinha. E aí depois é só começar a filmar. E vitória. Dias de luta e dias de glória. Pronto, contornei aqui o negócio. Agora deixa eu contornar aqui o rostinho dela. Prontinho, já deu uma da graça. Agora vamos pintar o fundo. Me ajudem aí na cor do fundo. Que eu não sei que cor eu pinto aqui o fundo. Será que com amarelinho fica legal? Acho que fica, né? Ou não? Azul acho que não fica, não. Acho que com amarelinho fica legal. Ou um azul. Não, azul não. Acho que um amarelinho, esse amarelinho que eu pintei o chapeuzinho dela. Pensei num verde claro. Eu pintei ontem o de verde, eu queria mudar o azul também, o azul. Aí fiquei indecisa agora. Será que um azulzinho ficava legal aqui? Tipo esse azul aqui, olha. Será que ele fica legal?
Não, vou pintar do azul mesmo. Acho que vai ficar legal. Eita, agora vocês... Azul ou amarelo? Azul ou amarelo? Acho que eu vou pintar de azul. Sim, Gabi, realmente. Já que eu pintei de laranja, né? Pintado azulzinho. Lá vai, bora lá. Eu acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar bem chamativo, bem tchan, bem fashion. Bem Fashion Week. Muita calma nessa hora. Ai, meu Deus, passou pra mão. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Passou no cantinho da mão. Depois eu vou tentar consertar com guache. Muita concentração para não errar tanto, que eu já errei, né? Oi, Mila. Mila. É Mila. Ah, mulher, o que importa é que você chegou, maravilhosa. Isso é vendido assim mesmo. Eu vou mostrar a embalagem. Deixa eu só contornar aqui esse boné. Em nome de Jesus. Eu já errei ali, não quero errar mais não. Deixa eu mostrar. É esse aqui, ó. Da Honey Millie. Vem assim na latinha. É aquele papel expression 100% algodão. Aqui. Vem assim nessa latinha lindinha.
Prontinho, vamos só pintar aqui o cantinho. Prontinho, adorei. O azul ficou maravilhoso. E eu não sei como, mas eu borrei ela em cima. Tô percebendo agora. Olha só que tristeza aqui, ó. Meu Deus. E finalizamos. Ah, tem um aqui, um cantinho também. Ah, não, tem o cabelo, ó, gente. Esquecendo do cabelo. Mas também tá molhada ainda, eu acho. Deixa eu fazer aqui na parte da roupa. Ai, meu Deus, topei no aço. Jesus, chega, Neide. Um tonzinho de pele aqui nessa partezinha. Mas eu acho que nem percebe tanto, ó. Nem dá pra perceber tanto. Depois eu ajeito. Depois eu vou dar um tchan. Agora vamos fazer os fiozinhos do cabelo. Para dar o ar da graça. Depois eu vou passar um pontinho branquinho aqui. Ah, mas não tem problema não. O que importa é que ficou maravilhoso. Fazendo os fiozinhos, pra quem já é de casa, sabe que eu odeio fazer cabelo. E a forma que eu encontrei de tentar melhorar um pouquinho, que cabelo horrível, foi preencher e depois fazer só uns fiozinhos assim, meio torto, meio aleatório. Meu Deus, eu tô topando toda hora aqui, Jesus. Pra dar um ar de movimento, não sei que lá. E dá certo. Pior que dá certo mesmo, hein? Essa modalidade de fazer uns fiozinhos assim, meio loucos, dá super certo. E eu acho que a gente terminou. Eu fiz tudo, né? Que às vezes eu esqueço. Olha só que coisa mais linda. A próxima eu pinto o fundo de amarelo, tá, Lilian? Amanhã não, que tem vídeo no canal, mas na quarta-feira aí o fundo vai ser amarelinho. Sugestão de Lilian. Seu nome é lindo, inclusive, tá? E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa pinturinha? Vamos comentar um pouquinho. Essa live demorou, viu? Acho que foi maior que a outra. Não sei. Ai, ficou um amorzinho mesmo. Deixa eu assinar, né? Deixa eu assinar aqui. Minha linda pinturinha. Prontinho, devidamente assinada.
chegou no fim mesmo. Tipo, já terminei, até assinei já. Ai, gente, obrigado. Eu também amei a pinturinha, ficou um amorzinho. E esse fundo deu um tchan nela também. Deu um chega pra lá. Ô Mila, obrigada. Maratone sim, viu? Tá maravilhoso aí esses últimos vídeos. Estão incríveis, estão lindíssimos. E dá pra aprender muita coisinha. Não tem problema não, Renata. Eu vou deixar salva aqui a live. Então, se você quiser assistir depois, pode assistir. Ai, gente, obrigada mais uma vez, tá? Por vocês estarem aqui. Um beijo pra Lilian, pra Renata, pra Bruna, pra Mila, pra Gabi, a Karine, que já foi, Fernando também, que teve que sair. Eu não esqueci de ninguém não, né? Pelo menos dos que estão aqui no chat. Vocês são incríveis. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado, tenham passado aí o tempo. Desculpa se falei alguma bobagem ou alguma coisa nada a ver com nada. Mas é que eu tô aprendendo, né? A conversar aqui em live, que eu nunca fiz isso, então vão desculpando aí qualquer coisa. E pra vocês que acompanharam aqui, pra quem não acompanha também, que vai acompanhar, eu vou deixar na aba comunidade, tá? O rascunho e a foto de referência. Então, se vocês quiserem fazer depois, fiquem à vontade também. Que eu vou deixar lá. Todos esses eu tô deixando lá na aba comunidade. Inclusive, eu sou super ativa lá, tá, gente? Então, assim, eu super uso a aba comunidade pra fazer enquete, pra postar arte. Então, vocês sempre dêem uma passadinha lá pra deixar um amorzinho pra mim, um comentáriozinho do amor, uma curtida. E é isso. Obrigada, gente, mais uma vez. Uma ótima semana pra todo mundo. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.